pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Interessante que eu estava perguntando para Jesus: Jesus, que palavra o Senhor quer que eu leve hoje para o amor vencerá? E veio imediatamente ao meu coração, Eclesiástico, capítulo 2. Aí eu pensei assim, mas pode ser uma coisa humana, né, Jesus? Aí eu disse, eu vou rezar o meu texto, Padre Toninho, rezei 2 textos, e vou pedir ao Senhor que Ele confirme na palavra. Quando eu abri a Bíblia, que não era a minha Bíblia, né? Eclesiástico 2, eu falei, era Deus que queria mesmo, né? Com certeza. Não era coisa da minha cabeça, né? Então essa palavra é para você hoje, é para nós, aqui no Amor Vencerá. E o Senhor vai dizer, Eclesiástico 2, versículo 1 ao 6. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Mantém firme o teu coração e ser constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que seja sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, Ele cuidará de ti. Espera nele e dirigirá os teus caminhos. Conserva o seu temor e nele permanece até a velhice. Até quando? Quero escutar. Até quando? A velhice, né? Até os últimos dias da nossa vida, Padre, nós temos que nos colocar como pessoas que estão vivendo uma constância, um coração firme, mas sabendo, meu Deus, eu preciso preparar minha alma para a provação. Os filhos de Deus serão provados. O Senhor está dizendo, haverão dias que realmente acontecerão humilhações. E Deus pede o que para você? Paciência. Ele diz, permanece na justiça e no temor. Ou seja, nas coisas justas, nas coisas verdadeiras e no temor de Deus, que é o respeito, o amor, o carinho a Deus acima de todas as coisas, que me faz não pecar. A vontade de agradar o coração de Deus, que também imprime um sentimento de não desagradar a Deus. Então, o servo de Deus é tudo isso que está aqui, né? Mas suporta as demoras de Deus. Não é porque a gente trabalha para Deus, que a gente é consagrada, né? Como eu estou aqui há 31 anos, que eu não tenho, Padre, que suportar Deus que demora na minha vida. Ele demora às vezes para mim. Certeza. Demora para o Senhor também? Também, muitas vezes. Então, Rogerinha, mas essa palavra, ela sempre me acompanhou. E quando a gente realiza o estudo bíblico, a gente vai fazendo as comparações, né, uma palavra com a outra. E essa palavra cai bem, como o próprio Jesus diz, neste mundo tereis tribulações, mas coragem. É o evangelho de hoje. Ontem, né, teremos tribulações, teremos momentos difíceis, e esta palavra é muito importante quando a gente está servindo as coisas de Deus. Prepara a tua alma para a provação, porque o ouro ele é provado no fogo. E assim nós também seremos provados no cadinho da humilhação, como diz aqui a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa provação, ela acontece de 2 maneiras, externa e interna. Isso mesmo. A externa
para enfrentarmos aí muitas vezes a nossa inclinação para aquilo que é do mundo. Por isso, o nosso coração ele vai estar sempre em constante luta entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, em querer fazer ou não a vontade de Deus. Por isso é a provação. Por isso precisamos optar para que, de fato, o nosso coração seja firme e seja constante no amor e no temor de Deus. O temor aqui, meu irmão, minha irmã, supõe o respeito, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida. Dai-nos a graça, Senhor, para suportar as demoras, para termos este espírito forte, para passarmos pelas provações, sejam elas quais forem, melhor dizendo, seja uma doença, seja uma perda de um ente querido, uma questão financeira, um relacionamento familiar, no trabalho, na própria vida comunitária. Dai-nos esta constância e este espírito de fortaleza para podermos suportar as dificuldades, as tentações, as tribulações que muitas vezes passamos. Estamos nesta semana que antecede a solenidade de Pentecostes e que o Espírito Santo de Deus venha com os seus 7 dons, nos dar a graça de nos revestir desta graça de Deus, para suportarmos as dificuldades, para enfrentarmos os dissabores da vida, mas sabendo que o nosso coração está em Deus. São Paulo diz: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Sim, Senhor, nós colocamos a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor está conosco, como o Senhor mesmo prometeu aos seus discípulos: eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Cremos, Senhor, que o Senhor caminha. O Senhor caminha conosco. Por isso, dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a fortaleza para não desanimarmos diante das tribulações, diante das perseguições, diante das calúnias, diante daquilo que muitas vezes não dá certo. Que o Senhor venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Vem, Senhor Jesus. Vem nos dar. Justamente, Padre, rezar por aquilo que o Senhor está trazendo agora. Eu quero convidar o povo de Deus que está aqui a começar a interceder por aqueles que estão desistindo de ser cristão, desistindo da igreja, das comunidades, do grupo de oração, aquele que está desistindo da vocação, aquele que está deixando de lado o chamado que Deus fez ao coração. Eu quero pedir ao Senhor, diante dessa palavra, que foi Ele que me deu hoje, dar a você o suporte para você suportar. A força do Espírito para você aguentar. Não é isso que a Canção Nova sempre diz, que é uma frase do Monsenhor: aguenta firme, meu filho. Mas eu estou rezando agora para você aguentar, porque eu sei que tem dias que a gente quer desistir, que a gente quer ir embora, que você quer desistir da sua comunidade paroquial, de servir como ministro da Eucaristia, como alguém ali ligado à liturgia, à música, ou talvez do seu ministério dentro da igreja, ou talvez da sua vivência cristã. Você que está decepcionado com a igreja e a igreja católica. Você que se decepcionou com padres, religiosos, consagrados, e que desde então você não reza mais. E diz: para que rezar se aquela pessoa me fez mal? Para que rezar se eu estou carregando uma cruz tão pesada? Para que rezar se cada vez que eu rezo parece que a cruz aumenta? A palavra é para você, meu filho. Se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e prepara tua alma para a provação. Deus está purificando, burilando, trabalhando em você. Para quê? Para te testar? Não, porque Deus quer sua perfeição.
Nós vamos pedindo a Deus a graça do Espírito Santo, porque só Ele, né? Jesus não disse que Ele é o Paráclito, Ele é o ajudador, Ele é o braço que nos carrega, Ele é a força que nos levanta, é o Espírito Santo de Deus que move a sua igreja e move os filhos de Deus. Então vai dizendo: Senhor, eu preciso da força do alto, eu preciso do teu Espírito, porque se eu não tiver o teu Espírito, eu vou desanimar, eu vou desistir, porque está pesado. Diz ao Senhor: está difícil suportar essa pessoa, está difícil suportar esse casamento, está difícil viver aqui nesse emprego, está difícil caminhar na minha comunidade. Senhor, dá-me o teu Espírito, espírito de temor, de justiça, de coragem. Dá-me a graça de aguentar firme a cruz que o Senhor colocou nas minhas costas. Sem ti, Senhor, realmente eu não vou aguentar, mas contigo, Jesus, diz a Ele: eu sou mais forte, eu preciso do sopro do teu Espírito, eu preciso ser mergulhada no teu Espírito, eu preciso de sabedoria, inteligência, temor, piedade, coragem, parresia. Eu preciso dos dons do Espírito Santo, eu preciso da força do alto, porque eu sei que não é fácil. Somente o ajudador, o Paráclito, vai poder te ajudar nesse momento. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Vai cantando isso e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vamos cantar mais uma vez. Quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha agora em nosso auxílio, para que de fato nós possamos ter um olhar espiritual diante de todas as provas que nós estamos vivendo, diante das perseguições que nós vamos vivendo, para que o Senhor agora nos dê este olhar espiritual e possamos perceber, como diz a canção, toda a riqueza que existe nestas realidades. Olha, o que eu estou falando de fato é muito difícil. Isso é possível perceber isso pela linguagem do Espírito, pela visão espiritual, como diante de uma perseguição, diante de uma situação difícil,
diante de uma realidade dolorida, olhar e perceber nisso uma riqueza, é somente pela graça do Espírito Santo. E Espírito de Deus, nós queremos de fato mergulhar, nós queremos de fato, Espírito Santo, estar submersos em Ti, para podermos ter um olhar espiritual diante de toda esta realidade. Filho, se te apresenta para o serviço de Deus, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. Humanamente parece que deveria ser ao contrário. Quando entramos para o serviço de Deus, esperamos que Deus venha nos dê uma vida boa, tranquila, mas não, este é o olhar humano. Nós precisamos agora deste olhar espiritual, e o olhar espiritual que manda embora todo o olhar que não vem de Deus, não só humano, mas que não vem de Deus, buscando recompensas, buscando direitos diante do serviço de nosso Senhor, que nós não devemos buscar, porque nós queremos uma vida no Espírito Santo. É isso que nós queremos agora. Nós pedimos, Senhor. É isso que nós pedimos. A imagem que o Senhor me dá são de pessoas carregando pedras muito pesadas. Você está carregando um fardo que não é seu. Existe um fardo que é seu, e este fardo você precisa suportar em Deus e no Espírito. Porém, você está assumindo tudo ao seu redor, como se tudo dependesse de você, como na verdade, enquanto na verdade tudo depende de Deus. É claro, nós nos colocamos a serviço de Deus, mas tudo vem dele. Os dons, a força, a coragem vem dele. Você está carregando um peso que não é seu. Portanto, eu quero convidar você a estender a sua mão e entregar o fardo do seu dia. Qual é o fardo do seu dia de hoje? O que está pesando sobre você? Você tem um problema a resolver daqui a alguns minutos, ou um pouquinho mais à tarde. Esse problema é de Deus. Existe um fardo que é a sua parte, é a sua constância, é o temor em caminhar em Deus, é a sua fidelidade a Deus, mas não queira resolver tudo sozinha. Diga ao Senhor: Senhor, eu me entrego a Ti, e entrego o meu fardo a Ti, o meu peso. Eu entrego, Jesus, aquilo que me incomoda hoje, que me entristece, aquilo que te cansa hoje, aquilo que está esgotando a sua energia. Jesus também tem misericórdia da gente quando a gente está cansado, tem sim. Então entrega a Ele esse cansaço sobrenatural. Você acordou com as dores nos braços, na perna, a mente cansada. Entrega ao Senhor e deixa o próprio Espírito Santo Ele revigorar você. Meu filho, suporta sim a provação, mas suporta em Deus, suporta na oração. Pode ser que você não esteja rezando e é por isso que está tão pesado para você. Então reza, solta a sua voz no Espírito, como o André já está fazendo, o Padre Toninho, porque assim nós estamos deixando que o Espírito percute, né? Ele vá lá dentro, Ele veja as nossas maiores necessidades e Ele vem em nosso auxílio. Claro, você não vai resolver tudo, você não tem tudo, você não é o mais inteligente. Como diz na canção nova, aqui ninguém é bom sozinho. Deixa o Senhor iluminar você, deixa Ele carregar também o seu fardo. Deixa Ele suportar com você essa tribulação pelo qual você está passando. Entrega a Jesus esse desânimo, esse desgaste físico, emocional. Você que passou a madrugada chorando, há um desgaste emocional sobre você, porque você assumiu tudo para você, tudo está voltado para você. Jesus, liberta esse coração que
que não está suportando o fardo do dia de hoje, não está suportando a tribulação. Vem, Senhor Jesus. Ora lavarixiri cantabalarie. O Senhor me fala de uma mulher. Você é a referência na sua casa no que é ser uma mulher de Deus. E hoje você diz ao Senhor que você está muito cansada diante de todos os embates que você tem enfrentado. E o Senhor hoje te visita com a graça do seu Espírito, dando a você o descanso necessário e o ânimo para que você continue, não tenha medo dos embates. Esta é a palavra que o Senhor dá a você neste dia, porque diz ainda o Senhor: eu sou o teu descanso, confia em mim. Você que está se perguntando a Deus: por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por essa tribulação? O autor desta passagem diz: tudo que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que pergunta a Deus: Senhor, por que eu estou sofrendo? Porque essa dor está demais. Essa dor está demais no meu coração, na minha vida. Eu rezo, Senhor, mas essa dor não passa. Eu rezo, Senhor, mas esse problema não passa. Meu querido irmão, minha querida irmã, o grande problema nosso é que nós não queremos passar pelo sofrimento, passar pela dor. E o autor diz: aceita-o. Você que não está aceitando essa situação da sua vida hoje, eu te convido a dar este passo na fé. Aceita. Aceita o que está te acontecendo. Por mais dolorido que seja, por mais dor que te traz no seu coração, aceita-o e ser constante na dor. É assim, meu irmão, minha irmã, quando nós negamos aquilo que estamos passando, fica mais difícil suportar o peso da cruz. Mas é preciso aceitar. Essa aceitação significa: eu confio no Senhor. Você pode dizer assim, diante desse teu sofrimento, você diga: Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Jesus. Essa dor que eu sinto, eu confio em Ti. Eu confio, Jesus. Eu aceito, Jesus, este momento de tribulação na minha vida, porque é nesta hora que a minha fé vai se fortalecer. Aceita, meu irmão. Aceita, minha irmã. Ser constante. Não desista. A paciência tudo alcança. Na tua humilhação tem paciência. Dai-nos, Senhor, essa graça para este filho, esta filha que já está, não suporta mais a dor. Conceda-lhe a paciência. Conceda-lhe esta fé, esta visão sobrenatural, para que tudo concorra para a honra e glória. Aceita, Senhor. Aceita a dor deste filho, desta filha, que não suporta mais este peso, que já está desistindo de tudo. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, coragem. Coragem. Jesus está contigo. Ele não te abandona neste momento, mas o que Ele pede de você é somente isso: eu estou aqui. Estenda a sua mão para o Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração e diga: eu entrego tudo a Ti, Jesus. Eu entrego essa dor, este problema, essa situação, essa doença, essas minhas preocupações, ansiedade, depressão, tudo. Entrega tudo ao Senhor. Se abandona no Senhor, meu irmão. Se abandona no Senhor, minha irmã. E você virá a vitória do Senhor na tua vida. Senhor Jesus. Pessoas que estão aí sem saber que decisão tomar, com muitas resoluções a serem feitas, problemas a serem resolvidos. A sua mente está agitada nessa manhã. Que Jesus te liberte. Eu estava aqui rezando com a palavra de Deus. E é interessante, né? Eu senti a emoção de apontar a palavra de Deus para você que está rezando conosco.
Como se eu fosse pegar a palavra de Deus e colocasse assim, né, na sua cabeça agora, para que toda essa tempestade que está aí sobre você, esse espírito maligno que está atormentando a sua razão, essa vontade de desistir da vida, no nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, que você seja liberto de toda essa tentação. Você que disse: eu queria que alguém colocasse a mão sobre a minha cabeça e rezasse por mim, porque a minha vida está desmoronando. Você usou esta palavra. Eu estou rezando por você agora, neste momento aqui no Amor Vencerá. Você não está desmoronando, porque Deus está sustentando a sua vida. A imagem era de um homem sobre uma mesa, e a vontade dele era pegar uma arma e tirar a sua vida. Meu irmão, eu estava rezando por você no momento que o Padre Toninho estava proclamando. Eu já estava intercedendo pela sua vida, pedindo: Jesus, não permitais que esse homem sucumba nessa sensação de medo, de desgraça, de miséria, Senhor Jesus. Uma mulher que está grávida e que está passando na cabeça dela: eu não vou conseguir tomar conta deste filho, e passou sim pela sua mente a ideia de tirar essa criança. Minha irmã, essa criança vai ser um presente na sua vida, não importa a maneira como ela foi gerada, ela será uma bênção na sua vida. Hoje Deus te deu essa criança de presente. Suporta as contrariedades do momento, levanta a sua cabeça, Deus vai cuidar de você. Alguém que está até mesmo blasfemando, falando mal, né, de um padre, de uma igreja, de uma comunidade, com uma revolta muito grande, porque a humilhação foi terrível que você passou. Também rezo por você. Quereria estar aí do seu lado, colocando a Bíblia sobre a sua cabeça, pedindo que você fosse revestido do Espírito, hoje renovado pelo Espírito, para que você seguisse em frente, para que essa humilhação não tivesse tanto peso assim no seu coração. Vai em frente, vai passar, Deus vai erguer você, não é? Ele vai na humilhação também mostrar a sua verdade, o seu valor. Aquieta o seu coração, ser liberto dessa sensação que você tinha de desgosto, de solidão, né, de desamor que ficou sobre você. Suporta esse momento, vai passar. Vai passar, vai passar. Vem Espírito Santo sobre nós, mergulha o nosso coração. Aliás, mergulha-me por inteira na tua graça, para que eu possa ser renovada e sentir a tua força aqui. Vem Espírito Santo de Deus. De Deus sobre nós. Vem Espírito Santo nos revigorando neste dia. Vem Espírito Santo nos dando uma força e uma alegria nova que vem de ti, Espírito de Deus. Canta mais uma vez, meu irmão. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração.